Olá, voltamos com o programa Notícia de Frente, são 7h08 e agora vamos novamente com o repórter Antônio Carlos Silva, que vai trazer informações para a gente sobre os buracos da capital versus a concessionária de águas. Tem medidas aí, vamos entender então qual seria essa novidade, Antônio, conta pra gente. Luciana, Haroldo, Daniel, você acompanha a Notícia de Frente. O decreto municipal 8.990, publicado essa semana na Gazeta Municipal pela Prefeitura de Cuiabá, prorroga por mais 2 meses, 60 dias, a proibição à concessionária de saneamento Águas Cuiabá de fazer obra de rede de esgoto em ruas e avenidas já asfaltadas. Inicialmente, a proibição começou em 1º de dezembro e terminou em fevereiro. A Prefeitura tomou essa atitude devido à reincidência da má qualidade do serviço de tapa-buraco realizado pela empresa de saneamento. O prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro, já avisou. O município estuda a elaboração de um projeto de lei municipal com sanções mais severas se continuar pífio o serviço de reconstrução de vias. Vale lembrar, a Prefeitura, através da Secretaria Municipal de Obras, fiscaliza atualmente 22 bairros onde foram detectadas irregularidades, má qualidade no serviço de tapa-buraco. O município já determinou nesses 22 bairros que a Águas Cuiabá refaça o serviço. Luciana, Haroldo, Daniel, você acompanha a Notícia de Frente, um ótimo dia. É isso aí, uma medida importante então, né, Daniel? Já falamos muito aqui, essa semana toda dedicamos, né, boa parte do programa aos buracos daqui da capital e agora essa prorrogação por mais 60 dias, na prática seria uma medida salutar na sua visão, Daniel? Nesse momento sim, é claro que mais para frente a concessionária vai ter que retomar essas obras em áreas asfaltadas sim, porque para poder estender a rede de esgoto por Cuiabá, que ainda é pequena, você vai precisar abrir buracos aí em vários lugares, inclusive nos asfaltados. Mas agora, nesse período de chuvas e com essa proliferação de crateras e buracos que tem na cidade, eu acho que é uma medida acertada para segurar um pouco a onda aí, para a população. Mas a prefeitura também tem que olhar para si e ver qual é a responsabilidade dela em relação aos demais buracos, né? A gente falou aqui que buraco não tem pai nem mãe, tá? Mas assim, não só culpar a concessionária, mas também existem crateras aí em todos os bairros ou nas avenidas, região central. Isso aí não é só culpa da concessionária. Professor Haroldo, o senhor tem propriedade para falar dos buracos e também da prorrogação de 60 dias, porque o senhor buraco, assim. anda de moto. Não, professor, estou lembrando aqui que o senhor é um motociclista, o senhor é motociclista. O senhor... Todo motociclista conhece bem buraco. Isso, né? deixa eu explicar, professor, nesse sentido. Olha, eu acho assim que antes tarde do que nunca, né? Porque veja bem, a prefeitura já indicou aí a necessidade de se refazer 22 bairros, 22 atuações da concessionária Águas Cuiabá, que ficou meia boca, né? Ficou muito ruim, né? Então, antes tarde do que nunca, se nós tivéssemos um sistema de fiscalização mais eficaz, certamente nós não teríamos esse problema, né? Eu acho que deixou muito solto esse contrato com a Águas Cuiabá desde o início, né? Ela vem cumprindo o que é importante para Cuiabá, refazer, considerando que a nossa cidade nunca teve um projeto de saneamento para ela, né? É necessário que a Águas Cuiabá está fazendo, só que ela está fazendo um trabalho meia boca no acabamento, no final. Ela abre, que é a função dela, terceiriza o acabamento, mas não fiscaliza isso. E a prefeitura poderia sim, desde o início da primeira intervenção da Águas Cuiabá, ter uma equipe especializada para ver exatamente qual é a qualidade do serviço prestado por essa concessionária do início ao fim. E não esperar 22 bairros estarem completamente estragados, né? Para ter que ser autuada essa empresa para que ela possa refazer o trabalho. Então, o que faltou exatamente nesse processo todo era um processo de fiscalização mais eficiente para que realmente nós não pudéssemos não ter esse problema que nós vivenciamos hoje. Tá certo, professor, obrigada, viu? Bom, gente, vamos mudar um pouquinho de assunto agora, vamos para o agronegócio, falando da ProSoja, porque a Assembleia Legislativa voltou a falar sobre Galvão. Isso tem relação direta com o 7 de setembro, os recursos também desta instituição. Quem acompanhou de perto todos os detalhes aqui, essa discussão, foi a repórter Nayana Bricá.
Bom dia, bancada. Bom dia a você, telespectador, que nos acompanha aqui no A Notícia de Frente. O deputado Wilson Santos, presidente da CPI de Sonegação e Renúncia Fiscal, recebeu aqui na Assembleia Legislativa 3 conselheiros da AproSoja. Entre eles, José Guarino Fernandes, Jesus José Cassol e Naido da Silva Lopes. Todos os conselheiros atuaram na AproSoja até o ano de 2020 e prestaram esclarecimentos ao presidente da CPI, que acredita que houve sim aversação em algumas atitudes do ex-presidente da AproSoja, Antônio Galvão. Nós observamos que os conselheiros tiveram muito cuidado, muito dedo, mas ficou claro de que houve sim malversação de recursos dentro da diretoria da AproSoja. Nos sugeriram que nós solicitemos a auditoria externa que foi feita, especialmente em 2020, e todas as atas onde os conselheiros fizeram as manifestações sobre as irregularidades e as ressalvas. Ficou claro de que eles estavam precavidos, foram muito cuidadosos, mediram as palavras, mas também ficou claro de que eles concordam que o presidente Antônio Galvão não agiu com correção em 72% dos processos movidos durante aquele ano de 2020. Então a CPI vai buscar a documentação necessária, porque, segundo parte do Supremo Tribunal Federal, trata-se de recursos públicos. Entre os conselheiros, apenas José Guarino falou com a imprensa. Ele ainda atua na Associação dos Produtores de Soja de Mato Grosso e acredita que Galvão fez um bom mandato durante o tempo que ficou à frente da entidade. O que nós tínhamos para apresentar até 2020, onde nós éramos conselheiros titulares, deixamos bem claro a questão das arrecadações e algumas ressalvas que teve no parecer final de 2020. Isso aí foi bem tranquilo. Então, isso está no relatório, o deputado vai solicitar junto à AproSoja e a AproSoja deve encaminhar todas as irregularidades. Irregularidades não, as ressalvas, né? Mais certo o termo que a gente está usando, as ressalvas, e aí isso vai ser buscado. O deputado, o presidente da CPI, tem o poder para isso. E, logicamente, a AproSoja vai atender sem problema nenhum. A AproSoja passou vários presidentes. Antônio Galvão foi mais um. Cada um tem a tua peculiaridade de administração. Mesmo com as irregularidades que eu estou falando. As ressalvas não são comprometedoras de uso. São irregularidades que foram apontadas para que o regimento interno prevê. Antônio Galvão é acusado pelo Supremo Tribunal Federal por financiar e apoiar caravanas em apoio ao presidente Jair Bolsonaro, que, segundo as investigações, realizaram protestos também contra o STF. Segundo o deputado Wilson Santos, a CPI está prestes a ser concluída e um relatório deve ser elaborado em breve. Dia 20 de maio, fecha o relatório final e aí na semana seguinte a gente vota. O que deve constar nesse relatório? Ah, sim. Uma farra de sonegação que é em Mato Grosso, a ineficiência quase que completa da fiscalização sobre a área de combustíveis, especialmente sobre as usinas de etanol, a farra total e solta que corre o setor da mineração no estado, o agronegócio, que tem práticas, sim, irregulares, ilícitas, desonestas com o fisco estadual. Tudo isso deve constar no relatório final. As imagens são do Valdeir Moraes, com apoio de Tarcísio Novaes, Nayana Bricar, para a Notícia de Frente. Olha, Daniel, me chama a atenção aí o fato de que o deputado Wilson Santos disse por diversas vezes a palavra farra, Sim. já dando um tom do que deve ter de desfecho desse relatório. E a pergunta principal que a sociedade talvez se faça nesse momento é, mas e aí? O dinheiro da AproSoja, afinal de contas, é da instituição, ela pode fazer o que desejar com os recursos financeiros ou não? Esse recurso também é público. Para esclarecer, a CPI está se debruçando sobre a gestão do Galvão na AproSoja Mato Grosso, na época que ele foi presidente da AproSoja aqui no estado. E dos 171 contratos que foram analisados pela CPI, houve irregularidades em 126. Por isso que esse percentual de 72% que o deputado Wilson Santos trouxe. Aí o depoimento dos 3 conselheiros, como bem destacou também o deputado,
foi no sentido de tentar amenizar um pouco a situação, né? Eles não quiseram tratar como irregularidades, desvio de recurso, mas como falhas sanáveis, né? Mas a CPI não se convenceu muito, não. Eles estão ampliando a lupa sobre isso, né? Existem alguns gastos que, segundo as denúncias, o ex-presidente da ProSoja gastou um cartão corporativo da ProSoja para benefício próprio, né? Para inclusive comprar um iPhone ou então gastar R$20 mil em combustíveis sem a devida saber qual carro que é, na verdade, qual veículo, né? São alguns pontos que a CPI tem ampliado aí o foco para tentar saber se houve ou não malversação de recursos. Por que está envolvido então a CPI? Porque a ProSoja e o Iagro, né, e outros fundos de apoio à produção aqui em Mato Grosso utilizam-se, né, do serviço do público para arrecadação dessas contribuições, né? Utilizam, por exemplo, da Cefaz, para que haja essa arrecadação pelo Estado, depois o devido repasse às entidades. Esse tipo de questionamento que a CPI tem feito, que também tem discussões lá no Supremo, também em nível federal, para saber se é constitucional ou não uma entidade de classe, né, se utilizar do governo do Estado, do sistema público, para poder arrecadar contribuições, nem que sejam menores, para depois distribuir para os seus associados. Isso que a CPI tem se debruçado, e se houve dinheiro público envolvido nesse tipo de situação na ProSoja, de alguns recursos serem utilizados de forma indevida, a CPI vai apontar e tem que haver um tipo de responsabilidade realmente. Professor Haroldo, fique à vontade, por favor, mas já estou aqui tentando acreditar que o Wilson Santos vai pesar a mão nesse relatório. Vai pesar a mão, né? Ele já apontou inúmeros indícios, né? Eu acho que o Daniel já elencou aí exatamente uma quantidade significativa de possíveis problemas apresentados nessa relação com a ProSoja, né? E a grande questão é com relação a se houve ou se não houve, até por enquanto está no plano ainda das suposições, né? De fortes indícios, malversação de recursos, né? Se houve ou se não houve. A resposta para isso não deve necessariamente sair da própria Assembleia Legislativa, ela pode até anunciar, mas a análise técnica disso deve vir, seguramente, por parte de uma auditoria externa, né? Completamente isenta, que possa realmente dar a resposta para a sociedade, uma vez que envolve dinheiro público. E é exatamente isso que a gente quer já há algum tempo. É isso. Tá certo, professora. Obrigada, viu, gente? Olha, eu vou para um destaque aqui do portal Gazeta Digital, falando de Ciro Gomes, cita boa relação e diz que buscará apoio de Mendes e Magem em Mato Grosso. Pré-candidato à presidência da República, Ciro Gomes, do PDT, deseja trazer o governador Mauro Mendes, União Brasil, e o ex-ministro da Agricultura, Blairo Maggi, para o seu palanque na disputa ao Palácio do Planalto, na comentada Terceira Via. Isso durante a entrevista, viu, no programa Tribuna, aqui da Rádio Vila Real, 98.13. E acabou o programa, aliás, pode correr lá e ouvir a programação da rádio. Vamos lá, gente. Olha, Ciro afirmou que possui uma excelente relação com os dois expoentes políticos e aí, portanto, pode ter busca um fortalecimento nesse projeto alternativo para o Brasil. Vou abrir aspas aqui. Mato Grosso está muito bem servido com o governador Mauro Mendes. Sou muito amigo e tenho um carinho por ele. Inclusive, apoiamos ele na eleição passada, de maneira que não há contradição nenhuma na gente renovar esse apoio. Fecha aspas, comentou. E aí eu pergunto para você, Daniel, e aí, realmente não teria nenhuma contradição ou é completamente contraditório? O Ciro já fez esse aceno 2 vezes, né? Agora a segunda vez com mais força, está chamando o governador de amigo, né? E agora ele ampliou um pouco mais o foco e já envolveu também o ex-ministro, ex-governador Blairo Maggi, que ele quer no palanque do Ciro aqui em Mato Grosso, mas é um desafio grande que ele tem pela frente, né? O Ciro tinha um relacionamento mais próximo aí do vice Otaviano Pivetta, por serem do mesmo partido. Agora, e o governador tem se mantido muito tranquilo em relação à questão eleitoral, não tem dado nenhum tipo de sinalização de para onde que ele vai, né? O que a gente tem acompanhado mesmo é que o governador não será apoiado pelo presidente Jair Bolsonaro, que não é realmente não um desejo por parte do governo federal apoiá-lo aqui, né? Lógico,
articulações podem acontecer lá na frente, o presidente se convencer de que tem que ir realmente como governador, mas na mente dele não é isso que ele quer, né? Por isso que fica abertas essas situações, né, eleitorais. O Ciro tem visto isso, foi o governador de Mato Grosso, que tem altas chances de ser reeleito aqui, ainda não tem exatamente a chapa nacional definida para onde vai. Então, por isso que o Ciro tem feito esse aceno com muita força para tentar conseguir cooptar aí o governador para o palanque dele. Provavelmente Mauro Mendes não terá o apoio do presidente Jair Bolsonaro, até pela postura do presidente, né, nos últimos meses, né? E pesou muito e vem pesando muito a questão do próprio governador Mauro Mendes ter assinado, ter apoiado a CPI da Covid, lembram disso? Né? Dos governadores, a carta dos governadores, aquela coisa toda, né? Enfim, tudo isso deixa ali, incomodou bastante o presidente Jair Bolsonaro. Com relação ao Ciro, o Ciro é um cara muito inteligente, astuto, né? Tempestuoso, né? Mas está fazendo e costurando devagarinho as suas alianças políticas para poder ganhar musculatura. O que ele precisa trabalhar, né, profundamente é a questão da rejeição. O Ciro ainda é muito rejeitado em algumas partes do país, né? E se ele não trabalhar isso, realmente fica mais difícil. Tá certo, professor, obrigada, viu, gente? Olha, falando ainda de política partidária das eleições 2022, quem apareceu foi a Gisela, todos lembramos muito bem, né? Vamos ver então o que disse ela durante uma entrevista especial aqui no Jornal do Meio Dia, ontem aqui na casa, viu? Porque a pré-candidata a deputada federal, a advogada Gisela Simona, afirmou que espera a construção oficial de uma candidatura de terceira via do centro para fugir da polarização travada entre o ex-presidente Lula e o presidente Jair Bolsonaro. A declaração, então, aconteceu durante a entrevista ao Jornal do Meio Dia e ela disse o seguinte: a minha preferência ainda não surgiu. Eu espero uma terceira via, senão terei que tomar uma decisão entre os que estão aí. Tem que ser uma decisão que seja importante para Mato Grosso e que não caia na histeria e que seja no centro. Até mesmo pelo partido onde eu estou, defende que se caminhe para frente, não para a esquerda ou para a direita, pontuou. Bom, então vamos entender aqui que até o momento a gente pode até acreditar que esse posicionamento da Gisela, da pré-candidata, Daniel, pode se refletir também no mesmo pensamento de muitos. Não quero a polarização, mas a terceira via que se apresenta também não me agrada e estou esperando um outro nome. Será que a gente ainda pode acreditar que vai aparecer, vai surgir uma surpresa nesse processo ou não? Em relação a Gisela, tudo está em nível de narrativa ainda, né? Porque a gente tem que lembrar que ela também foi candidata a prefeita aqui em Cuiabá e se posicionou de uma forma independente e muito crítica em relação aos dois principais candidatos à época, que eram Abílio Júnior e Emanuel Pinheiro, né? Se posicionou de forma independente, mas depois, de acordo com a conveniência eleitoral e política, ela passou a apoiar o Abílio Júnior, inclusive indo para a rua e vestindo camiseta, né? Então a gente não sabe qual vai ser exatamente o procedimento eleitoral por parte da Gisela, né? Agora ela tem esse discurso de centro e terceira via, mas ela quer se viabilizar como deputada federal, né? Se o PROS acabar se aliando, se aproximando de algum dos partidos aí que estão liderando a corrida eleitoral, ela vai acabar tendo que vestir a camisa novamente e subir no palanque para, de repente, pedir voto ou para Bolsonaro ou para Lula, né? Vamos ver como vão ser essas evoluções. Ela que também já chegou a ser citada ou cortejada ali pela União Brasil para que mudasse de partido e fosse para o partido do governador Mauro Mendes. Ela se sentiu bastante lisonjeada, mas disse que isso não vai acontecer no momento, ela fica no próximo. Professor? Toda a terceira via, eu acho que essa questão da terceira via é só uma narrativa. Eu interpreto dessa forma, né? É só uma narrativa para dizer assim, vai aparecer alguém que realmente não tenha ligações nem com a direita e nem com a esquerda, ele é de centro. Eu interpreto, sob o ponto de vista de narrativa, dessa forma. Mas acredito que não exista a terceira via. Toda a terceira via que aparecer daqui para frente, até o dia da eleição, ela necessariamente será contra o presidente Jair Bolsonaro, né? Então é o presidente Jair Bolsonaro e o resto, né? O resto qualquer um que aparecer será contra o presidente Jair Bolsonaro, né? Então, não existe terceira via. Realmente nós teremos uma divisão, essa polarização ela vai persistir, vai piorar, o que não é bom para o país, quero deixar bem claro isso, já deixei por várias vezes isso,
Não é bom para o país você ter direita, esquerda, nada disso. A gente precisa ter realmente um líder que tenha uma alma comunitária, que pense o Brasil como um todo, que possa promover união, um discurso de união, né? Principalmente em momentos difíceis como esse que nós estamos passando hoje, tá? E que tenha um preparo, realmente tenha uma postura de presidente da República, uma postura de chefe de Estado, né? Sirva, de certa forma, com um staff muito bem equilibrado, com uma boa formação técnica, bons ministros, e é o suficiente, exatamente o que a gente precisa. Tá certo, professor. Olha só, Daniel, vou perguntar aqui para ti, falamos muito sobre a guerra da Rússia e da Ucrânia e uma grande preocupação para o Brasil, que é a aquisição de fertilizantes. Sim. E nós estamos agora novamente tentando discutir aí, por que o Brasil, professor, não é autossuficiente na produção, então, desses implementos agrícolas tão importantes para a nossa produção? Afinal de contas, somos um gigante e não temos o principal, uma matéria-prima aí para continuar dando sustentabilidade e também produtividade às lavouras. Tem um nome ventilando, um grande produtor aí, talvez um dos maiores do país, tem uma carta na manga? Exatamente. Foi até destaque no Jornal Gazeta de hoje e, na verdade, é uma notícia que saiu no site da Forbes, né? Um site internacional, uma entrevista que o ex-ministro Blairo Maggi deu para a agência Reuters, dizendo que ele pode fazer uma parceria com o investidor canadense Stanbart, para que se desenvolva a maior mina de potássio da América Latina aqui no Brasil. Ela estaria localizada no Amazonas e o Blairo Maggi admitiu que tem conversado intensamente com esse investidor para que faça essa parceria. E qual seria a participação do Blairo nesse grande projeto? Logística, né? Com as empresas de navegação, estrutura de navegação que ele formou ali no Amazonas, ele seria um dos grandes parceiros desse investidor canadense para a produção do fertilizante a partir do potássio ali no Amazonas. Qual a polêmica que está envolvida nisso e nas outras minas de potássio do Brasil? É a questão ambiental, né? O governo federal tem visto um projeto de lei, está tentando acelerar, inclusive, na Câmara, para que seja aprovado e se permita mineração em áreas de terras indígenas, né? Que a produção mineral, como se sabe, nessas terras indígenas é proibida, mas ele tem tentado passar esse projeto ali na Câmara para justamente consiga acessar essas grandes minas de potássio. O Brasil, se não chega a ser autossuficiente, mas reduza bastante a dependência do fertilizante da Rússia, que agora está cortado, né, esse canal para cá por conta da guerra com a Ucrânia. Reduziria muito, viu, professor? Nós saímos de uma dependência aí de 80% talvez para... Hoje a gente depende praticamente isso, Sim. né? 90% dos fertilizantes a gente são importa importados 23, né? Da Rússia. 23 da Rússia. Da Rússia, especificamente e aí, da Rússia. se o Brasil se tornasse autossuficiente, que maravilha seria. O Brasil tem a maior riqueza Tem minerais. Muitas riquezas minerais, o nióbio, por exemplo, uma riqueza espetacular, o grafeno é outra riqueza espetacular, que nós temos maiores reservas do mundo, né? Mas especificamente falando sobre fertilizantes, o Brasil sempre teve matéria-prima suficiente para poder produzir os seus próprios fertilizantes, até com altíssima qualidade. Mas por uma questão política, né, e acomodação, os governos acabaram chegando à conclusão, e empresas, que a importação seria mais viável, né? E eu acredito que realmente esse caminho agora de nós fabricarmos os nossos fertilizantes, considerando essa situação com a Rússia, será muito bom. Obrigada, professor. Obrigada, Daniel. Olha só, vou encerrar essa edição de hoje, trazendo uma informação aqui para você refletir, viu? Hoje é o dia da oração. E aí, fica aí a dica, já que o mundo está em guerra, vamos orar muito pela paz mundial e que você tenha uma excelente sexta-feira, um bom final de semana e que segunda-feira a gente possa começar aqui com belas notícias. Vamos torcer para o fim desta guerra entre Rússia e Ucrânia, viu? Até segunda-feira, gente. Fiquem com Deus.